noite, irmãos, Deus conosco. Agradecemos a Deus mais uma vez por estarmos todos nós reunidos, procurando, cada vez mais compreender e buscar então aquilo que Deus tem já ordenado para cada um de nós, e que nós tenhamos então essa certeza de que Deus, na sua infinita misericórdia, é o único que sabe e que tem o poder para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. E procuremos então, nessa hora que estivermos reunidos, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai, para que Ele nos dê cada vez mais então o entendimento, a sabedoria, o discernimento para pormos em prática a sua santa doutrina da obediência a Deus. Então, para nós fazermos a abertura, peço que os irmãos se coloquem em pé pela vontade de Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, e pela sua santa vontade onipotente, declaramos aberta essa reunião. Que Deus esteja conosco, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Cantamos oração. Essa semana eu estava lendo uma passagem em Atos a respeito da conversão do carcereiro. E aquilo que a gente sempre fala, a gente sempre repete isso, que a gente tem que ler, sempre vê uma coisa diferente na cabeça da gente quando a gente estuda, né? Procurar, não que é de mim isso, né? Mas eu agradeço a Deus que Ele nos faça, que cada um de nós tem esse mesmo exemplo, de quando nós buscamos especialmente sabedoria que Deus dá para nós,
em abundância. Então, isso já é uma advertência, né? É um chamado, né, que Deus, através dos evangelhos, nos coloca, Jesus Cristo, de o que devemos pedir, né? A gente está vendo bastante publicações a respeito disso. Então, o que nós devemos sempre pedir, né? E especialmente é aquilo que faz bem para o nosso espírito, para aquilo que nós temos como eterno. Isso é que nos faz compreender e que nos faz evoluir espiritualmente. Mas nessa passagem, né, eu estava pensando, a conversão do carcereiro foi quando Paulo e Silas foram presos, né? Primeiro foram açoitados, eles e alguns companheiros deles foram açoitados e depois de açoitados, foram levados para a cadeia. E lá ficaram presos. E em um determinado momento se deu um estrondo, tipo um terremoto, um mini terremoto, onde as coisas se abalaram, né? E as portas da cadeia e as correntes dela foram abertas. E aí eu estava pensando, né? Eu pensando, Marco, né? Estou preso injustamente, e aí a porta da cadeia se abre por uma condição divina, porque não tinha como explicar. Eu fiquei me analisando assim, qual seria a minha atitude naquele momento. Naturalmente, a minha primeira atitude era me mandar ali correndo. E o Paulo e seus discípulos fizeram ao contrário. Eles ficaram, até o carcereiro ficou apavorado, que achava que eles tinham fugido, ele ia tentar se matar. Paulo chamou eles: não, fica tranquilo que nós estamos todos aqui. O espírito que habitava então naqueles irmãos, e nessa ocasião também, né, um pouquinho antes, eles falam que quando eles foram castigados, foram açoitados, eles cantavam hinos. E eu fiquei analisando essa passagem e fiquei assim, por que será? As causas primárias todas existem em Deus. Mas os irmãos imaginem então toda a operação que Deus fez. Se a gente pudesse montar isso materialmente, Deus fez uma operação para transformar uma pessoa, que era o carcereiro e sua família. Ele usou de tudo aquilo, fez o sofrimento dos apóstolos, fez tudo aquilo que os apóstolos tiveram que passar, açoitados, para uma só alma, um só espírito ser chamado para dentro da obediência novamente. Então, aquilo para aí nós fizemos os apanhados de que quando tiver 100 ovelhas e uma fugir, está no Evangelho, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir atrás daquela ovelha que se desgarrou Porque as 99, se nós cremos que nós devemos assim fazer, se nós ainda não conseguimos, nós devemos exercitar isso, as 99 estão encaminhadas. Mas aquela que estava fora é a que interessa, mas aquela estava escrita também no livro da vida. Ela fez talvez um erro de fugir, assim como então esse carcereiro. Né? Esse carcereiro foi então levado ele para sua família, e depois eles foi transformado, foi batizado. Mas aí ficou um detalhe, para ver como Deus é tão perfeito, aí que eu queria chegar. Deus é tão perfeito que o carcereiro ficou com medo. Disse, ele levou para a casa deles para ceiar, só que eles não estavam oficialmente livres. Eles ainda estavam em desobediência material, porque não tinham sido soltos. Né? O povo, os comandantes da época não tinham liberado. Aí naquele mesmo momento, o que aconteceu? O termo não me lembro, mas os chefes do judaísmo sentiram muito medo de que estavam fazendo uma grande bobagem, porque eles açoitaram um cidadão romano. Eles não sabiam que Silas e Paulo eram romanos, e pela lei romana na época não podiam fazer aquilo sem um julgamento justo, que não foi feito. Né?
E nesse inteirinho, o que aconteceu? Vamos lá soltar ele. E aí chegaram lá, e Paulo não tinha saído, não tinha fugido, ele tinha todo motivo para fugir, mas já, né, provavelmente, aí nós vamos, Deus já tinha, provavelmente, dado uma mensagem para ele ficar tranquilo que ele ia ser, porque sempre Paulo era assim, né? Ele apanhava, Deus ele, Pedro, importa mais obedecer aos homens, a Deus que aos homens. Eles apanhavam, voltavam, você tem que ir embora. Eles nunca iam. Eles voltavam e continuaram pregando. Eles eram perseverantes naquilo. Por que será que eles eram perseverantes naquilo? Porque eles acreditavam naquilo. Eles tinham a certeza que eles estavam no momento certo e sendo chamados por uma coisa sublime, que eles nunca tinham visto na vida, que era o poder da doutrina da obediência a Deus, ou do poder, resumindo, de nosso Senhor Jesus Cristo na época. Mas eles nesse primeiro momento, eles transcenderam. Então, o que aconteceu? Voltaram ali e foram libertos. Aí, para não ser totalmente libertos de novo, eles disseram: vocês vão embora da cidade, porque não queremos mais que vocês preguem aqui, porque é ruim pregar a verdade. Isso que eu quis chegar no final. É muito ruim no nosso interno nós admitirmos às vezes que nós estamos errados. É muito ruim, às vezes, a gente não vê a verdade na nossa cara e a gente não conseguir transformar ela, porque a gente ainda não tem a fé necessária que esses irmãos tinham. Esse é o exemplo. Quando se fala que nosso Jesus Cristo é o nosso exemplo, ele e os seus discípulos são um exemplo de tudo isso. Tudo que eles passaram, tudo que eles fizeram, não foi porque eles eram, eu sou masoquista e gosto de sofrer. Não. Ao contrário, eles eram altruístas, porque eles queriam mostrar para todos aqueles que estavam seguindo que aquilo ali era uma grande verdade, que eles seriam recompensados, entre parênteses, que eu quero dizer, mas não nesse mundo. A recompensa não é para esse mundo. A nossa recompensa é espiritual. E a nossa doutrina, ela se dá no interior de cada um dos seus adeptos. Nós temos que exercitar e começar a compreender que essa doutrina é feita no nosso interior. Quando nós nos damos conta que o nosso interior é mais forte que todo o exterior que a gente pode pensar, porque quando nós somos fortes, quando eu sou fraco, quem é forte? O Cristo é forte. E o Cristo é forte dentro de nós, ele não é forte lá fora para mostrar alguma coisa, ele é forte dentro de nós. Ele é forte nos dando esse amparo, e o amparo que ele nos dá é um entendimento de que, que essa doutrina é muito poderosa. Ela é poderosa porque ela transforma a gente, ela nos transforma interiormente. Nós conseguimos assim agir e exteriorizar de uma forma mais tranquila todas as nossas experiências que nós tivemos nesse plano físico. Então, aí eu volto também a importância que nós temos que dar para os nossos testemunhos, de nós escrevermos as nossas coisas, de nós deixar, não que é nosso, porque não é nosso, não é nada nosso, tudo é deixado por Deus, mas ele usa o vaso. Deus, se pudesse, né? Vou melhorar a palavra, ele poderia, mas ele é tão poderoso que ele nos utiliza como vaso, assim como ele fez com o carcereiro, como ele fez com Paulo, quando ele fez com Silas, e tudo aquilo para demonstrar que ele buscou uma ovelha perdida, que era o carcereiro, que já estava predestinado, com certeza, a escutar essa boa nova, escutar essa verdade, e teve que fazer todo vamos dizer assim, esse roteiro para mostrar isso, que para mim, né, que eu tinha lido assim, nunca vi, eu nunca olhei por esse ângulo, dessa vez eu olhei por esse ângulo. Então, Deus faz as coisas perfeitas, da forma às vezes que ele vai dar uma volta, né? Como é que é? Deus escreve certo por linhas tortas, esse eu vou te dar muito errado. Deus escreve certo sempre. E ele faz tudo isso dentro da sua grande criação, porque ele tem que criar, ele vai criando e vai nos dando as condições de nós buscarmos isso. Porque o que Deus quer para conosco? Que nós cheguemos a ele e assentemos com ele. É dessa forma que nós vamos ser. Se eu pudesse dizer o que Deus quer comigo, ele quer que eu me unifique com ele. Mesmo que a gente sabe que não é livre, mesmo que a gente sabe que não depende da nossa vontade, mas nós temos que agir como livres. Nós temos que buscar estar reunidos e cada vez mais fortalecidos para que nós possamos fortalecer
a todo o grupo, como aconteceu com Paulo, que estavam, não sei quantos estavam presos, e naquele momento ninguém fugiu, ficaram todos ali esperando. Por quê? Porque eles tinham missão. A missão era de converter aquele carcereiro, que era muito importante, provavelmente, como cada um de nós é importante para Deus. Então, que Deus nos dê esse entendimento cada vez mais, que a gente procure sempre estudar isso. E como hoje eu não falo sozinho, quero passar a palavra para o irmão Guilherme, da vontade de Deus, companheiro da noite. Que Deus esteja conosco, queridos irmãos em Cristo. Damos sempre graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses momentos que o Senhor nos proporciona para que nós possamos nos desligar dos nossos problemas materiais, dos nossos afazeres materiais, dos problemas que nós temos no trabalho, na escola, na faculdade, né? Seja onde estivermos na nossa vida material, esse momento é que o Senhor nos proporciona, então, para que nós possamos focar única e exclusivamente nos nossos problemas não, nas nossas questões espirituais, em trabalhar em prol do nosso crescimento espiritual. E quando nós trabalhamos pelo crescimento espiritual individualmente, nós passamos a trabalhar também pela coletividade, né? Trabalhamos o indivíduo para transformar a coletividade, como nos fala o professor Gato. Então, sempre temos que aproveitar esses momentos que nós temos para ouvir, muito mais que ouvir, né? Trabalhar pela reunião, orar pelos irmãos que forem falar, para que falem com sabedoria, e que os irmãos que estão ouvindo, todos nós, tenhamos o discernimento daquilo que está sendo falado, para que nós possamos discernir as palavras se aquilo convém ou se aquilo não convém, se aquilo edifica ou não edifica. E pela vontade de Deus, nessa oportunidade, eu separei o mesmo tema que eu falei sábado no Templo de São Marcos, né? Algumas diferenças que lá eu tive que ir adaptando o tema, porque tinha uma irmã que era nova, nunca tinha ido à reunião, então eu tive que ir cortando algumas coisas, acrescentando outras no tema, né? Então vou tentar aqui ser mais fiel ao que está escrito, né? Que eu acho que quando eu escrevi esse tema, pela vontade de Deus, a ideia foi surgindo durante várias reuniões de outros irmãos, reuniões informais, né? Voltadas mais para a nossa comunidade, né? Surgiu a oportunidade de falar no Templo de São Marcos, então eu levei para aqueles irmãos também, porém de uma forma um pouco adaptada, né? Devido à presença de uma irmã que era a primeira vez. E o título do artigo é Ação Consciente, né? Mas, além de nós falarmos sobre essa ação consciente, eu também vou abordar outros temas que são relacionados à obediência a Deus, ao nosso estudo, à nossa prática da obediência a Deus, né? Esses assuntos que são correlatos a essa doutrina. Mas, como o título mesmo diz, então vamos falar sobre essa obediência consciente, né? Essa ação consciente no nosso dia a dia. Ou seja, qual que é a ação consciente? Qual que é a obediência consciente? É aquela que nós fazemos com consciência nas nossas vidas, né? Porque nós sabemos que todos obedecem a Deus, de forma consciente ou de forma inconsciente, né? É aquela obediência que nós sabemos que estamos obedecendo. Não estamos obedecendo apenas pelo plano divino, né? Que todos têm que obedecer. E sim porque nós sabemos, reconhecemos que estamos obedecendo. Ou melhor, que Ele mesmo está obedecendo a sua própria vontade em cada um de nós. Sempre nós fazemos a obediência conjunta com a negação, nós reconhecemos que, na verdade, nós não estamos fazendo nada. Não somos nós que obedecemos a Deus, mas sim esse próprio Espírito Santo de Deus, que que desperta no nosso interno quando nós principiamos a colocar essa doutrina em prática, né? A partir do primeiro momento que nós tomamos consciência, damos crédito a essa doutrina, esse Espírito do Cristo passa a morar no nosso interno. E é Ele mesmo quem faz essa vontade onipotente em nós. Aí nos fala assim o professor Gatti: unificados na vontade, conheceremos a nossa vontade divina, suprema lei a que consciente ou inconscientemente obedece todo o universo espiritual. Diremos assim: já que a verdade não seria compreensível em um estado de consciência materializado pela nossa vontade inferior ou humana. Sabendo que obedecemos, peçamos obedecer à verdade. Ou seja, com a nossa consciência material, com a nossa consciência humana, nós não podemos compreender as palavras de Deus, né? Somente esse Espírito pode compreender a sua própria doutrina em cada um de nós. A nossa vontade inferior, ela só consegue chegar à sua percepção aquelas coisas que chegam através da ótica humana, né? Aquilo que nós podemos sentir com o nosso corpo físico, podemos ver com os nossos olhos físicos, né? Que podemos sentir, seja qual for
tato, audição, olfato, né? Então, essas coisas chegam somente através da percepção humana. Agora, as coisas espirituais chegam através somente da nossa visão espiritual, da audição espiritual, que se manifesta também quando nós passamos a praticar conscientemente essa doutrina. Porque também sabemos que a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo só ocorre àqueles que são praticantes da obediência a Deus. Né? Está lá escrito no livro do professor. Né? Nunca antes me manifestei a qualquer médium na Terra. Então, somente aqueles que praticam essa doutrina têm o dom da visão e audição de ver as coisas celestiais. Né? Ou se estiverem, claro, preparados para isso. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo não estava praticando, mas viu, porque ele estava predestinado a ver. Né? Aquele era o start para ele poder começar a praticar essa doutrina. Foi um percurso que ele percorreu em dezenas de encarnações até chegar naquele momento. Então, estava predestinado. E sobre essa ação consciente, irmãos, por mais que uma pessoa da lei de liberdade, né, um religioso, fale que faz as coisas pela vontade de Deus, ele pode muito bem falar da boca para fora, né? Pela vontade de Deus eu faço isso, ou eu faço aquilo, né? Mas aquilo ainda assim vai ser uma ação inconsciente, porque ele não tem o real entendimento das afirmações que ele está fazendo. Né? Ele faz uma afirmação, mas ele não conhece o poder daquela afirmação. Né? Não está vivenciando aquela afirmação no dia a dia dele. Né? É apenas uma repetição, ou uma ladainha, falando da boca para fora. Né? Falta a real obediência a Deus e a negação da vontade humana. Sem esses dois princípios não pode existir cristianismo primitivo verdadeiro, como nos fala o professor Ugarte. Né? E sobre essas repetições, a Bíblia mesmo já nos adverte, né? Nos fala assim, lá em Mateus 6,7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, já que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E também está lá em Mateus 7,21. E nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta apenas repetir, irmãos. A vã repetição é aquela que é feita sem essa consciência, a ação inconsciente. É aquela repetição que não nos leva a lugar nenhum, que um robô pode fazer, que um papagaio pode fazer, que um gravador pode fazer. Se eu botar um gravador e gravar as práticas da obediência, ele vai ficar repetindo a noite inteira. Ele vai receber algum benefício espiritual por aquilo? Não vai, porque ele não tem consciência. O papagaio é a mesma coisa. O papagaio não vai receber nenhum benefício espiritual por ficar repetindo as práticas, por orar o Pai Nosso, por cantar um hino. Por quê? Porque faz inconscientemente, apenas repetindo. Na doutrina, pode parecer estranho, não falamos de repetição. Na doutrina nós temos repetições, nós oramos o Pai Nosso todos os dias, repetimos as práticas da obediência 3 vezes, né? De manhã, ao despertar, à noite, antes de dormir, todas as vezes que o Senhor nos dá a memória, né? Tantas outras coisas, fazemos nossos atos pela vontade de Deus, acaba sendo uma repetição, né? Pela vontade de Deus eu faço isso, pela vontade de Deus eu faço aquilo. E por que isso não são vãs repetições, né? Nada na doutrina é feito em vão. Por quê? Porque quando nós fazemos, nós temos que ter a consciência do que nós estamos fazendo. Nós temos que ter um fundamento, uma justificativa de por que nós estamos fazendo nossos atos pela vontade de Deus. Por que eu oro o Pai Nosso? Por que eu faço as práticas? Tudo isso tem então por quê? Tem que ter uma justificativa, né? Quando nós estamos em conformidade com a lei. Né? Tudo terá uma justificativa quando estivermos conforme as leis que o Senhor nos coloca. E esse é um dos nossos trabalhos. É compreender esse porquê. Compreender essa justificativa de por que nós temos que fazer isso. Para que nós não caímos no erro de fazer uma ação inconsciente. Porque, novamente, nós não sabemos porque nós estamos fazendo inconscientemente. Né? Dessa forma, quando nós entendemos o porquê, Cristo está fazendo esta ação consciente em cada um de nós. E como que nós chegamos nesse porquê? Como que nós chegamos nessa justificativa de por que nós temos que fazer isso? Por que estamos fazendo isso pela vontade de Deus? Né? Somente através do estudo, através da prática, através da pesquisa, né? Prática diária e perseverante. E se nós temos a oportunidade de estudar mais, né, nós temos que aproveitar essa oportunidade, além desses fundamentos básicos. Né? A doutrina ela é ampla, muito ampla, infinita. Se Deus é infinito, a doutrina também é infinita. O que é mais importante na doutrina? Né? O que é mais importante? Fazer os nossos atos dentro do bem, pela vontade de Deus, dentro dos mandamentos e estatutos, conforme nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, conforme restaurou o professor Ugarte. Né? Esse é o ponto principal. Mas a doutrina ela não se restringe somente a isso. Não se restringe somente a orar o Pai Nosso de noite e de manhã.
não se restringe somente a fazer as práticas, as 3 práticas. Né? A doutrina não é somente isso. Nós não podemos, com a nossa consciência material, querer limitar a doutrina àquilo que nós conseguimos entender. Né? Aquilo que nós conseguimos entender pela vontade de Deus é somente uma partícula daquilo que é o conhecimento. Né? Mais uma vez, se Deus é infinito, e Ele é infinito, né? Ele também é infinito conhecimento. Né? O irmão Marco gosta muito de falar, né? aquela passagem que eu trabalho e meu Pai trabalha ainda. Né? Então, se o Senhor continua trabalhando, quem somos nós para dizer quando que termina o trabalho ou quando que não termina o trabalho? Né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Né? Aí alguns irmãos podem pensar, mas eu já sei o suficiente, né? Eu oro Pai Nosso, eu faço as práticas, às vezes eu lembro de fazer os meus atos pela vontade de Deus, quando o Senhor me dá a memória, acho que tá bom, né? Irmãos, se estivesse bom, nós não estaríamos aqui, né? Nós já poderíamos desencarnar. Quando que acaba o nosso processo de evolução espiritual aqui na matéria? Quando nós desencarnamos, né? Continua então no espírito até que nós reencarnemos ou não precisemos mais reencarnar, né? Então nós só vamos precisar parar de aprender aqui nesse plano físico as coisas espirituais quando nós desencarnarmos. Nós não podemos agora decidir se já está bom ou não está bom. Se estivesse bom, nós não estaríamos mais nesse plano físico, já estaríamos em outro plano, aprendendo no espírito ou esperando para que pudéssemos reencarnar novamente. Né? Deus o sabe o que acontecerá com cada um. Seria muito bom, né? Pela vontade de Deus, se todos pudessem se dedicar ao estudo, né? À prática perseverante. Mas nós conhecemos também a realidade da nossa igreja, né? Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, né? Conhecemos, todos nós nos conhecemos, né? Sabemos que podemos melhorar muito pela vontade de Deus, né? Seria muito melhor se todos nós pudéssemos nos dedicar mais, pudéssemos estudar mais, mas essa ainda não é a nossa realidade, né? Nós, constantemente, a nossa mente humana, ela arruma desculpas para nós não lermos, para nós não estudarmos, para nós não nos dedicarmos a conhecer mais sobre esses conhecimentos espirituais, né? Esses conhecimentos espirituais superiores que é essa doutrina. Né? Alguns irmãos não gostam de ler, pode acontecer, né? Ou podem ter preguiça de ler, pode acontecer também. Alguns irmãos têm dificuldade na leitura, outros irmãos podem não saber ler, como acontecia no passado, e hoje também pode continuar acontecendo, não, nada impede que isso aconteça. Né? Porém, em todos esses casos, nós temos que buscar sempre vencer esses problemas, vencer essas etapas. Né? Temos que sempre buscar mais, ter mais ação em prol dessa obediência a Deus. Né? Se eu não sei ler, falo com o irmão, peço ajuda, pela vontade de Deus que ele me ajude. Ou se eu tenho dificuldade, peço ajuda também, né? Porque antes de tudo, como o irmão Marco falou, essas são as coisas que nós temos que buscar, né? As coisas espirituais. Como diz lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nesses casos que se nós temos dificuldade de ler, temos dificuldade de nos concentrar na leitura, também pode acontecer, né? O irmão lê e não consegue entender nada. Pode acontecer também. O que nós temos que fazer? No mínimo, estar presente nas reuniões, né? Seja fisicamente, seja virtualmente, pelas reuniões online. Né? Alguma forma nós vamos ter que utilizar para desenvolver esse conhecimento. Se nós temos dificuldade para ler, temos que frequentar as reuniões. O máximo de reuniões que nós pudermos. Seja formais, seja informais. Perguntar aos irmãos. Algum irmão que eu tenha mais intimidade, eu pergunto para ele se tem alguma dúvida. O que eu não posso é me acomodar e não querer mais crescer. Né? Mais uma vez, se nós estamos aqui é porque nós ainda temos algo para aprender. Existe uma teoria, inclusive eu falei lá no Templo São Marcos também, que é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Aqueles irmãos que, por um acaso, sejam da área da educação, pedagogia, vão conhecer essa teoria. Né?
Nessa pirâmide, existem dois tipos de aprendizagem. Tem a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. E segundo essa teoria, dentro da aprendizagem passiva, nós aprendemos 10% da informação quando nós lemos algo, 20% quando nós ouvimos alguma coisa, 30% quando nós observamos, nós vemos algo sendo feito, 50% quando nós vemos e ouvimos algo sendo feito. E dentro da aprendizagem ativa, 70% quando nós discutimos com outra pessoa, né? Discussão no sentido bom, né? De conversar, trocar informações, 80% quando nós colocamos em prática alguma coisa, e 95% nós aprendemos quando nós ensinamos aos outros, né? Como o professor Gasto já nos falava, né? Se nós queremos evoluir mais rapidamente, nos preocupemos pela salvação dos demais, né? O que nós aprendemos mais quando nós nos dedicamos a ensinar o meu irmão? Porque para eu ensinar alguma coisa, primeiro eu tenho que estudar, né? Eu tenho que conhecer aquilo que eu estou me propondo a ensinar. Então, quando eu quero ensinar alguém, eu preciso me dedicar primeiro para aprender, né? 95% mais nós aprendemos quando nós nos propomos a ensinar os outros. E ensinar não se trata apenas de subir no púlpito e falar no púlpito. É no nosso dia a dia, quando nós conversamos com alguém, seja em casa, da doutrina ou não, ou uma pessoa que esteja ainda na lei de liberdade. Quando me proponho a ensinar uma coisa, eu exercito aquilo que eu, pela vontade de Deus, já recebi de conhecimento, né? E passo a consolidar ainda mais aqueles conhecimentos que pela vontade de Deus nós já possuímos, né? Então, não tem desculpa. Se eu tenho dificuldade na leitura, eu vou ouvir. Se eu tenho dificuldade em ouvir, eu vou fazer de outra forma. Existem diversas formas aqui, pelo menos 6 formas de nós aprendermos, né? Para todos os gostos. Se eu tenho dificuldade em ler, eu vou para o próximo. E ouvir, eu vou para o próximo. Está escrito assim, lá em Gênesis: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí o professor Gatti, e no Novo Testamento também nos explica, né? Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Está em São João 6,33. Para viver a vida verdadeira, comamos o pão, mente de Cristo, feita por Deus, um estado de consciência universal que se adquire pensando em tudo, obedecemos a Deus, mas obedecendo-lhe dentro dos seus mandamentos e estatutos. Só assim vive Cristo em nós, pela fé que Ele teve na palavra do Pai, antes de unificar-se a Ele em potência e na sua luz suprema. Ou seja, irmãos, se nós não suarmos, se nós não trabalharmos, se nós não nos dedicarmos, nós não comeremos deste pão espiritual. Nos dedicarmos como se fôssemos livres, sabendo que nós não somos. Como se estivéssemos na lei de liberdade, como o professor Gatti nos fala, sabendo que nós não estamos. Né? Como se dependesse de nós, sabendo que não depende. Né? Essa passagem, podemos interpretá-la de forma material, mas também, mais ainda, razão para interpretá-la de forma espiritual. Né? Então, se queremos esse pão espiritual, nós temos que suar, temos que trabalhar, temos que buscar, temos que praticar. Né? O professor Gacho falando exatamente como ele fala, né? Obedeçamos a Deus, como se estivéssemos na lei de liberdade, não porque sejamos livres, mas como se fôssemos livres. Esforcemo-nos na obediência interna até alcançar a vitória final. E através desse esforço, através do estudo da obediência a Deus, é que nós chegamos ao porquê, individualmente, nas nossas experiências, né? Por que nós temos que obedecer, por que nós temos que orar, por que temos que fazer isso ou aquilo, né? Individualmente, vamos descobrindo esse porquê. Podemos trabalhar em conjunto para descobrir, mas verdadeiramente na nossa consciência só chega aquilo que nós estamos buscando pela vontade de Deus. É claro, não. Eu não posso abrir a cabeça do meu irmão e tentar implantar uma ideia na cabeça dele. Né? Ele, através das suas experiências, até porque a doutrina é uma ciência, né? As suas experiências individuais, ele chega àquelas conclusões, ao porquê, a justificativa. Né? Porque todos nós já sabemos que temos que fazer as coisas pela vontade de Deus. Né? E por que nós não fazemos todas as coisas pela vontade de Deus? Né? Apesar que nós sabemos, mas o que nós estamos esperando? Né? É um caminho. Né? Nós sempre falamos, cada um está num estado de consciência, um estado de consciência individual, cada um está na sua evolução espiritual individualmente. Né? Sim, mas se nós não nos movermos nessa direção, em busca do conhecimento, em busca de praticar mais, nós não
chegaremos. Né? Se nós não dermos o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, nós não chegaremos à meta final. Né? Se nós ficarmos sentados à beira do caminho, somente reclamando, nós não chegaremos ao final dessa etapa. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 12, 2. Né? Ou seja, se nós não renovarmos a nossa forma de pensar, e consequentemente, quando nós renovamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, se nós não nos renovarmos, onde estará a transformação que nós estamos buscando? Se nós continuarmos vivendo da mesma forma que nós vivíamos há 20, 30 anos atrás, né? Como que nós queremos nos transformar se nós não renovamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir? Né? Mais uma vez, né? É a transformação exterior, né? A transformação interior, não a transformação exterior, a transformação do corpo físico, da aparência, né? Aquela transformação que o nosso Senhor Jesus Cristo critica os fariseus e os escribas, né? Chama de hipócritas, porque limpavam o exterior do prato e do copo, mas o interior estava cheio de rapina e de iniquidade. Né? Então temos que trabalhar pelo nosso interno. Quando nós trabalhamos pelo nosso interno, automaticamente exterioriza para os nossos atos externos. Né? É a transformação da forma de pensar, né? Da forma de encararmos as coisas que nos rodeiam. Quando alguém me faz alguma coisa, a forma que eu vou pensar, a forma que eu vou reagir, né? Ou quando eu vou fazer alguma coisa para alguém, a forma que eu vou, pela vontade de Deus, ter o discernimento se eu faço ou não aquilo, se aquilo edifica ou não, convém ou vai fazer bem para alguém ou não. Né? É nisso que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E aí o professor Gacho nos fala mais no artigo Um Outro Discurso. Confio em Deus, que os homens mais capacitados me compreendam, e sem deixar-se levar pelos seus próprios critérios ou pelos critérios estranhos, quase sempre interesseiros, estudem e pratiquem esta, por dizer assim, nova modalidade do cristianismo na sua pureza primitiva. E poderão estar certos de que os resultados não se deixam esperar, porque nada adiantariam com o reconhecimento de uma verdade se não a pusessem em prática. E é a prática da obediência a que nos levará ao convencimento da verdade. Né? E aí pode parecer estranho quando nós falamos sobre convencimento da verdade, porque aparentemente nós já estamos convencidos. Né? Nós já estamos convencidos que essa é a verdade. E é uma afirmação que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Né? Essa convicção, essa fé raciocinada, né? Que é mais do que apenas a fé, essa certeza de que essa é a verdade, que estamos no caminho correto. Mas, mais uma vez, se nós estivéssemos 100% certos disso, nós faríamos todos os nossos atos dentro do bem, pela vontade de Deus. Né? E não é assim, como nós falamos disso. Nós estamos nesse processo. Né? Por isso o professor Gacho nos fala que nós ainda estamos nesse trabalho de convencimento da verdade. Porque se nós já estivéssemos 100% convencidos, nós faríamos tudo aquilo que está escrito. E não é assim que funciona. Porque nós ainda temos o nosso ego, que nós lutamos, né, para divinizá-lo, para transformá-lo somente nessa consciência espiritual. Né? Mas é um trabalho. Paulatinamente, gradualmente, né? Todos os dias, sempre nós lembramos de fazer os nossos atos pela vontade de Deus, de forma gradual. Porém, se nós, mais uma vez, se nós não buscarmos essa transformação, se nós não buscarmos essa consciência superior do Cristo, né, essa obediência aperfeiçoada que nos fala o professor Gart, né, que é aquela feita dentro de todos os mandamentos e estatutos, porque essa consciência do Cristo, por si só, ela já não é estática, né, não é acomodada. O professor Gart nos fala que ela é estável, né, não é estática. Estável porque ele fala que o reino é estável, né? Por que o reino é estável? Porque ele não muda. A verdade é uma só, a doutrina é uma só. O que muda? A nossa percepção, né? O irmão Marco falou que Deus escreve certo por linhas certas, né? Que quem enxerga as linhas tortas somos nós. Com a nossa visão ainda limitada, né? Com a nossa consciência material, nós enxergamos as linhas tortas. Porém, as linhas estão todas corretas, todas retas, né? A nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de perceber o mundo espiritual é que vai mudando. Mas a verdade é uma só. O reino é estável, o reino não muda, a doutrina não muda. O que muda é a nossa concepção daquilo que nós estamos conhecendo. Se eu tenho um pensamento que chega à minha mente, que fala que eu não preciso praticar obediência agora, que eu não preciso estudar agora, deixa para depois,
os irmãos pensem comigo, será que esse pensamento provém da vontade de Deus? Um pensamento que nega a prática, que nega o estudo, não faz o menor sentido, né? Um pensamento que nos afasta de uma reunião espiritual, né? Que nos fala que nós não precisamos ir à reunião, ou que nós não precisamos abrir o nosso computador para assistir à reunião. Claro, respeitando os limites, né, irmão? Se nós não podemos, estamos doentes, realmente, não devemos ir à reunião. Se eu estou com uma dor de cabeça muito forte, não tenho condições de ouvir, não tenho condições de ver uma reunião, tudo bem. Não são esses casos, né? Mas casos que eu teria condições de ver a reunião e vem aquele pensamento, não precisa ir hoje, não vai acrescentar em nada. Será que esse pensamento provém da vontade de Deus ou será que provém do nosso ego? Será que provém da nossa vontade humana, que está tentando nos enredar mais uma vez, tentando nos afastar dessa obediência a Deus? Né? Porque o ego, ele não quer se desfazer dessa forma física, né? O ego é exatamente essa autoafirmação, a autoafirmação da matéria, essa vontade humana, né, que nos afasta da vontade de Deus. Então, se esses pensamentos chegam à nossa mente, nós temos que rechaçá-los, né? Temos que mandá-los embora, sempre buscando esses pensamentos do Cristo no nosso interno, né? Porque essa visão estritamente material das coisas, né, sempre vai tentar nos afastar da visão espiritual das coisas. Por quê? Porque não compreende. O ego, ele não é capaz de compreender essa obediência a Deus. Quem que pratica obediência a Deus, mais uma vez? É o Cristo que vive no nosso interno. O ego não pratica obediência a Deus. O ego, como nos fala, temos que morrer em Cristo, né? Ou seja, divinizar esse ego. Porém, se nós ficarmos apenas buscando o básico, que nós buscávamos há 30 anos atrás a mesma coisa, somente orando o Pai Nosso, somente fazendo as práticas, se nós não buscarmos algo a mais, nós estaremos patinando, irmãos. Qual que é a diferença? Se nós somente orarmos o Pai Nosso fazendo as práticas, qual que é a diferença nossa para um religioso que faz a mesma coisa, que ora também o Pai Nosso e faz as outras orações dele? Né? Não tem consciência, né, nessa prática, somente algo automático, né, algo robótico. Toda noite eu vou lá, faço a mesma coisa, vou dormir, não raciocino sobre mais nada, não penso sobre mais nada, não tento crescer no conhecimento. Né? Qual que é a nossa diferença? Né? E isso é algo que nós estamos abordando em várias reuniões, vários irmãos estão falando sobre isso, né? Para que nós tomemos consciência de que não adianta apenas nós falarmos que a doutrina é uma ciência, falar da boca para fora que é uma ciência, se nós tratarmos como uma religião. Né? Se nós não buscarmos algo a mais, nós estaremos tratando a doutrina como uma religião. Estaremos tentando adaptar a doutrina àquilo, à nossa consciência material, à nossa rotina material, né? A ciência, como que ela deve ser experimentada no campo prático, né? Não é feita de dogmas, que às vezes a gente também pode falar, a doutrina não tem dogmas, mas aí diversas vezes a minha mente humana tenta colocar aqueles dogmas, né? Aquelas coisas que eu interpreto como uma verdade absoluta, mas só há uma verdade absoluta, irmãos, que é Deus. Todas as outras coisas, mais uma vez, são adaptadas à nossa consciência. Esse corpo físico, tudo isso que nós vivemos na face da Terra são coisas transitórias, né? São coisas ilusórias. Nada disso é verdade absoluta. Como pode discernir o homem material sobre o que não está ao alcance de sua consciência, visto que carece dos sentidos espirituais? Ao contrário, todo aquele que desenvolveu os superiores sentidos do espírito, seguindo a ciência do Cristo, tem novos e amplíssimos horizontes que estudar e compreender. Novamente, ao contrário, todo aquele que desenvolveu os superiores sentidos do espírito, seguindo a ciência do Cristo, tem novos e amplíssimos horizontes que estudar e compreender, porque a sua consciência é renovada, não a nossa consciência, a consciência do Cristo, renovada no nosso interno, ultrapassou os limites da mente humana. Isso o professor Gatti fala na terceira parte das duas grandes leis espirituais, capítulo 6, a ciência divina, a verdade e não religião. Então, nisso que nós acabamos de ler, mas não tem nada de acomodação nisso que nós acabamos de ler, né? Repetindo, tem novos e amplíssimos horizontes que estudar e compreender, porque a sua consciência renovada ultrapassou os limites da natureza humana, que essa é a nossa realidade nos dias de hoje, quando nós nos colocamos em harmonia com essa vontade de Deus, né? Com essa consciência renovada, que, como o professor Gatti fala, ultrapassou os limites da natureza humana. Por que ultrapassou os limites da natureza humana?
porque podemos ter acesso àquelas coisas do Espírito, né? Que ultrapassam e transcendem o limite da matéria, que não seríamos capazes de chegar através da consciência humana. A ciência de Deus ensina o conhecimento das leis que Ele estabeleceu como orientadoras do Espírito, no qual moram todos os Espíritos, que são como células de um cérebro oniabarcante. Em outros termos, falando sobre a ciência de Deus, é o conjunto de conhecimentos ou de verdades espirituais, formando o corpo da doutrina do Espírito, que, posta em prática, nos conduz por diversos estados de consciência até chegar à perfeita unificação com Deus. Isso nos fala lá também nas duas grandes leis espirituais, neste mesmo 6º capítulo da 3ª parte. E graças a Deus, irmãos, pela misericórdia do Senhor, é claro, né? Não por mérito nosso, mas nós já estamos melhorando muito, graças a Deus, melhorando muito. Nos livrando dessa letargia, dessa vagareza que nós estávamos, daquele sono profundo que nós nos encontrávamos, né? Pela graça de Deus, muito mais irmãos estão participando das nossas reuniões. Graças a Deus hoje temos a casa cheia, sempre ficamos muito felizes com a presença dos irmãos. Temos muito mais reuniões online que nós podemos participar. Praticamente todos os dias da semana, se nós quisermos, nós podemos participar das reuniões, né? Formais, informais, nas casas ou no tempo, mas isso não basta, irmãos. Mais uma vez, se bastasse, nós não estaríamos mais aqui. Nós temos que buscar mais, temos que nos incentivarmos mutuamente a vir às reuniões, a praticar essa doutrina, a estudar, a ler, a ouvir aquilo que nós temos ao nosso alcance, né? Não como imposição, né? Não num sentido negativo de querer impor ao meu irmão aquilo que eu entendo, aquilo que eu acredito, né? Mas como uma forma de incentivar mesmo, de querer o bem, aqueles benefícios que pela vontade de Deus eu alcancei, eu queria que meu irmão também alcance aqueles benefícios. É isso que nós, como irmandade, nós temos que trabalhar, né? Como comunidade. Se eu vi que fazer determinada coisa me faz bem, como cristão primitivo, faz todo sentido que eu queira que o meu próximo também tenha acesso àquilo, né? Então eu vou incentivar o meu irmão que também, pela vontade de Deus, busque, investigue, né? Não faça somente porque eu falei, ou porque outro irmão falou. Quando eu falo eu, não estou falando do irmão Guilherme. Não é porque o irmão falou que eu tenho que fazer. Eu vou ouvir, vou investigar, vou estudar, vou ver se aquilo ali é verdade ou não, vou ver o que o professor Gatti fala sobre aquilo. Se eu compreendi, pela vontade de Deus naquele momento, graças a Deus, coloco em prática. Se eu não compreendi naquele momento, ou se eu acho que aquilo ali não convém nesse momento, então eu não faço, mas tenho que buscar alguma coisa, né? Ao invés de, quando nós estamos entre irmãos, né? Principalmente nas reuniões, ao invés de nós conversarmos sobre assuntos diversos, que não sobre a doutrina, vamos conversar sobre a doutrina. Vamos deixar para conversar sobre futebol, sobre política, com aquelas pessoas que nós convivemos na lei de verdade, né? Todos os dias, nosso trabalho, nossa vida, nosso lazer, nós convivemos com dezenas e dezenas de pessoas da lei de liberdade, né? Então, vamos deixar aqueles assuntos que não são da doutrina para conversar com essas pessoas, né? Quando nós estamos reunidos, temos que aproveitar todos os segundos que nós temos para falar sobre obediência a Deus, né? Sábado lá no Templo São Marcos, né? A gente quase não conseguia ir embora, porque a gente parou na frente do templo, e a gente continuou conversando, quando veio já era passada a hora, né? Então todos os irmãos têm que se sentir bem assim, né? Conversando sobre a obediência a Deus, né? Aproveitar que nós estamos reunidos aqui, né? Como eu falei antes, nós temos quantas horas do dia? 23 horas do dia? Não, nós dormimos, digamos que 7 horas. Temos metade do nosso dia convivendo com pessoas da lei de liberdade, nós trabalhamos, é claro, né? E somente 1 hora nós temos aqui reunidos com os irmãos. Então temos que aproveitar esse tempo que nós temos aqui para falar sobre obediência a Deus, sobre aquilo que o irmão Marco falou, aquelas coisas que permanecem para sempre, né? Não as coisas que perecem, aquelas coisas que ficarão com o plano físico. Porque aquilo que nós aprendemos espiritualmente sobre essa doutrina, nós levaremos para o prosseguimento da nossa vida espiritual. Mas aquelas coisas que não são espirituais, ficarão aqui, irmãos. No momento que nós desencarnarmos, ficarão nesse plano físico, né? E aí, aquelas coisas que nós podíamos ter trabalhado, nós não vamos ter trabalhado, porque perdemos tempo falando sobre essas coisas materiais. Ah, mas irmão, é muito radical, quer decidir até o que eu vou conversar com meus irmãos. Não estou querendo impor nada a ninguém, estou apenas falando uma coisa que é interessante, né? Aqueles irmãos que falam que gostam, né? Pela vontade de Deus.
Vamos então abandonar, irmãos, esse vitimismo que às vezes a nossa própria vontade humana tenta nos impor, né? De que nós somos um coitadinho, que nos aprisiona nessa matéria. Todos nós passamos por momentos difíceis, por etapas difíceis, né? Alguns vão passar por etapas mais difíceis que outros, porque está no seu plano passar. Talvez um irmão parece que a vida dele é mais fácil, mas talvez em outra encarnação ele tenha vivido coisas mais difíceis, né? Então, nós não vamos conseguir comover ninguém, irmãos, né, com os nossos problemas materiais, porque todos nós temos problemas. Né? Às vezes, eu quero fazer com que o meu problema seja mais problemático que o do meu irmão. Mas todos nós passamos por perdas, passamos por dificuldades. Como eu falei antes, às vezes tem irmãos que parecem que passam por provações mais complicadas que as nossas. Né? E nós temos que observar isso também. Né? E observar como que o meu irmão se porta. Se o meu irmão conseguiu, pela vontade de Deus, vencer aquilo, eu posso aprender com o exemplo do meu irmão. Né? Não ter o meu irmão como exemplo, porque o nosso único exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se o meu irmão conseguiu vencer aquela etapa, graças a Deus, eu posso ver o que o irmão fez. Orei de tal forma, fiz tal coisa. Graças a Deus por isso. Se o meu irmão está com dificuldade para vencer aquela etapa, o que eu vou fazer? Vou ajudar ele. Né? Vou pegar na mão dele, vou orar por ele, vou conversar com ele, ver se ele precisa de alguma ajuda. Né? Esse é o trabalho de comunidade. Né? O importante não é o problema, não é a prova, é a forma que eu vou lidar com aquele problema. Pela vontade de Deus, é claro. Não que nós vamos lidar com os problemas. Nós temos que ver como que nós vamos encarar as situações que o Senhor nos coloca. Porque nós aprendemos diversas coisas espirituais e nós seremos testados sobre aquilo que nós aprendemos. E nós não temos que ter medo desses testes, né? Porque se nós estamos praticando, o Senhor nos dá uma prova que nós podemos passar. E se nós não passarmos na prova, tudo bem, acontece. Nós não vamos gabaritar a prova, porque estamos ainda limitados neste corpo material. Mas sempre que nós pudermos vencer aquela prova, nós temos que nos esforçar ao máximo para vencer, né? Eu trabalho quarta-feira, não tem como ir na reunião. Eu trabalho tal dia, não posso ir na reunião. Isso, aqui. Então, a nossa mente humana, irmãos, ela diariamente, ela vai tentando nos enredar, vai tentando nos afastar dessa obediência a Deus. Se nós sempre pensarmos dessa forma, mais uma vez, e não renovarmos a nossa forma de pensar, nós não vamos conseguir nos libertar desses grilhões que nos aprisionam ao plano físico. Né? Todos nós temos questões para lidar, né? A mesma vontade humana que tenta o meu irmão vai me tentar também. Essa mesma vontade humana que habita no meu irmão, a que habita em mim, que nós estamos tentando vencer, é claro, né? Pela vontade de Deus, também vai me provar. Né? Então supliquemos ao Senhor a sua força, a sua vontade, o seu ânimo, a memória de colocar em prática essa doutrina, né? Principalmente. Porque somente através desse Cristo, através dessa obediência a Deus, desses atributos que são inerentes a esse Cristo, como eu falei antes, né? Somente através disso que nós vamos conseguir nos libertar dessa vontade humana, nos libertar desses grilhões que nos aprisionam, dessas correntes que nos aprisionam a este plano físico, né? Somente assim, através da prática, através do estudo, nós vamos conhecer o porquê, né? A justificativa que nós temos que estar obedecendo a Deus, que temos que estar nas reuniões, que temos que estudar, que temos que conversar com nossos irmãos, que temos que visitar os nossos irmãos, né? Mas o mais importante é fazer, colocar em prática essa doutrina. Nada adianta eu estudar e não colocar em prática a doutrina. Vamos arrumar um tempo para visitar os nossos irmãos, que é muito importante, né? Tempo para orar uns pelos outros, que tempo nós temos. Basta nós nos organizarmos no nosso dia a dia. Tempo, com certeza, nós temos. Percamos a vergonha também, irmãos, de pedir oração aos outros. Às vezes nós temos um problema e nós não pedimos oração com medo do que meu irmão vai falar ou vai me julgar. Não temos que pensar nessas coisas. Se nós precisamos de ajuda, seja qual for a dificuldade que nós tenhamos, nós temos que pedir ajuda. E além de pedir, eu tenho que ter fé que aquilo vai se resolver pela vontade de Deus. Né? Se for a vontade de Deus, se Deus quiser eu ordenar, aquilo já está resolvido, irmãos. Né? É muito importante que nós tenhamos esse pensamento. Se eu precisar que meu irmão vá à minha casa orar por mim, eu peço. Se eu precisar que meu irmão ore por mim durante a reunião, depois da reunião, antes da reunião, eu peço. Né? Eu não posso ter essa timidez, né? de pedir as coisas espirituais. Nenhum irmão irá se negar, pela vontade de Deus, a fazer uma oração, a orar em sua casa pelo outro irmão, a fazer uma visita, se for
se for possível. O que nós não podemos é ficar calados, ficar tímidos ante esses problemas que o Senhor nos coloca, essas situações, essas provas que o Senhor nos coloca no nosso dia a dia. Para finalizar, então, eu vou ler aos irmãos que nos escreveu pela vontade de Deus Tiago, o irmão do Senhor, em sua epístola. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós está desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Está em Tiago 5, 13 a 20. Eu dou graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor proporcionou, que nós estivéssemos reunidos pela vontade de Deus, né? Oremos para que o Senhor continue nos amparando, continue nos dando dos seus pensamentos, da sua vontade, do seu ânimo, da sua força, da sua perseverança, da sua memória, para em todos os nossos atos, pela vontade de Deus, nós possamos colocar em prática essa doutrina. E quando o Senhor nos der memória, irmãos, vamos aproveitar, né? Aproveitar e fazer os nossos atos, orar mais uns pelos outros, né? Dessa forma, a nossa comunidade vai se unindo cada vez mais. Que é isso que nós buscamos, né, irmãos? A união de todos nós, né? O que é uma comunidade se não for os irmãos que participam, né? Uma comunidade sem a irmandade não existe. Né? Então vamos continuar orando uns pelos outros. Aqueles que precisarem, peçam oração pela vontade de Deus. Mais uma vez eu dou graças a Deus e passo a palavra ao irmão Marco para que dê continuidade à nossa reunião. Enquanto o irmão Guilherme está falando, agradecemos a Deus pelas palavras, pelo chamamento. E me veio, né, ultimamente, há bastante tempo eu venho trabalhando voltado em cima da fé, né? E a gente tem que realmente exercitar essa fé que nós temos que ter. Isso que vai dissipar muitos medos. Eu me lembrei também de um tema da irmã Nívia, que está assistindo aí. Coragem. O cristão tem que ter coragem. E essa coragem ela se dá através da fé que nós temos que ter firme, como eu gosto também de sempre falar, no amparo do nosso Pai comum. Isso é fundamental, meu irmão. Não tem chave melhor. Me dá um ensinamento. O melhor ensinamento que a gente pode dar e que a gente pode ouvir é exatamente isso. Acreditar, ter a fé. E nós buscarmos isso em nós. Quando também o Guilherme estava falando sobre as práticas de oração, né? Elas servem para nós estarmos em harmonia, para nós sairmos dessa condição humana, porque é muito difícil chegar em casa, me deitar e orar. Não. Nós temos que ter um certo preparo, nós temos que esvaziar nossas mentes. É assim que nós vamos desenvolvendo. Não é automático, como ele falou. Às vezes é assim, pode acontecer, né? Tem acorda correndo. Mas que de noite, seja a hora que for, nesse momento, a gente procure esvaziar nossas mentes, pedir e afaste. Por isso que tem as práticas, porque essas práticas esvaziam, porque não é eu que estou fazendo, é o Cristo em nós faz. E assim nós pedimos a Deus e Ele nos dê esse entendimento e a gente vai desenvolvendo isso até chegarmos, né, a tudo aquilo que é prometido. Eu também falo bastante, né? Temos aí as manifestações, nós temos que desenvolver isso. Né? Os irmãos antigos eram vivências ao tipo permanentes e nós temos, e isso vai chegar para nós. E os tempos estão chegando, me lembrando, né? Miguel e seus anjos e Dragão e seus anjos. É no céu e na terra, todos os dias, aqui, são 2 aqui, a falar, e a gente tem que começar a desenvolver o que nós queremos. Ouvir a quem? A Deus, ao Cristo ou ao Anticristo?
Isso é que nós vamos começar a ter que discernir, e nós temos que ter coragem. É fundamental que nós tenhamos coragem e acreditemos naquilo que nós estamos desenvolvendo. Porque fomos chamados, né? Olha quantas encarnações a gente já passou para estar ouvindo isso aqui agora. Isso aí, olha, eu sempre penso nisso, eu agradeço a Deus por isso. Porque, olha, para a gente ter esse entendimento, porque eu começo a conversar com qualquer pessoa na rua, ninguém entende nada. Às vezes nós estamos falando, até entre nós, às vezes a gente parece que está falando inglês, né? Mas a gente está desenvolvendo isso, nós estamos tendo a percepção de que uma coisa muito sublime está acontecendo no nosso meio. Então, que a gente dê valor a isso. Mas já está na hora, peço aos irmãos, então, se coloque de pé para nós fazermos a nossa invocação final. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, que nos tem essas palavras que nos diz: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está entre nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa as nossas imperfeições e ilumina-nos com teu Espírito, com teu Divino Espírito Santo, em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para receber a tua santa manifestação espiritual que comprova a veracidade da doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do teu poder, te suplicamos, e nesse momento, que ampare a todos os teus servos aqui presentes, mas bem como todos os teus servos obedientes, onde quer que estejam, em obediência à tua santa vontade. Pai bendito, afasta de nossos lados, dos nossos lares, e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os teus santos anos de luz, que na terra fizeram a tua santa vontade, dentro dos teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até a ti, teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são um só Espírito na tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com a tua sabedoria, e ilumina-nos com o teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando-nos do espírito da desobediência. Nesse momento, Pai amado, reunidos em teu santo nome, te suplicamos por todos os nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial por aqueles que pedem pela sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso e sabes as necessidades que cada um dos teus servos precisa. Dá, Senhor, a cada um conforme for do teu agrado. Afasta, Pai bendito, da face da terra o poder do anticristo, para que a tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções em busca dos teus eleitos e escritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te suplicamos, Senhor, que ampares os governos da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente o governo desse país, para que governem com justiça e equidade e que haja paz entre todos nós, proporcionando ambientes favoráveis para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar para a vontade de Deus. Avisa da reunião de Natal de evolução. Aproveitando agora que o irmão está fazendo a coleta,
Nós vamos, só lembrando, já está no grupo do templo, que a reunião, nós vamos fazer a reunião no dia 25 de dezembro, não vai ser no dia 24, que é quarta-feira, vai ser no dia 25, então uma reunião especial de Natal. Ao horário? 20 horas. Mesmo horário, 8 horas. Todos estão convidados. Os irmãos que quiserem trazer doce, ponham ali na lista do grupo lá. Os salgados nós vamos comprar aqui da lancheria. Bom, aqueles irmãos e irmãs que queiram dar um testemunho ou que tiveram alguma manifestação, estão com a palavra para a vontade de Deus. Eu dou mil graças a Deus por uma reunião tão maravilhosa que nós tivemos. Senhor Deus me deu tudo isso. Graças a Deus. Pela vontade de Deus, sempre me funcionou. Esta semana eu estava meio amuada de saúde, estou tratada, já estou terminando os antibióticos, e peguei o livro Vontade de Inteligência e fiquei lendo à noite. Não consegui dormir. Aí me deu um soninho e disse, agora vou dormir. Orei Pai Nosso, deitei e veio ao meu encontro a irmã Nívia. Irmã? Nívia, com um sorriso, e me deu um abraço. Graças a Deus, consegui dormir tranquilo. Mais alguém? Eu agradeço muito a Deus pela estar na reunião. E a irmã Guilherme disse que já tinha lido aquele tema ali, né? Foi acompanhando e pensando como a gente tem que ler diversas e diversas vezes, porque a gente compreende cada dia um pouquinho mais, né? Eu agradeço muito a Deus. Graças a Deus. Eu queria dar graças a Deus também. Eu alcancei a ver muitos pontos de luz durante toda a reunião e atrás tinha uma cachoeira. Então, graças a Deus. Eu também agradeço a Deus e durante a reunião, já é a segunda reunião seguida, sempre tem um corpo espiritual em luz branca atrás, sempre junto acompanhando. Mais alguém? Se ninguém mais, então, pela vontade de Deus, vamos de pé cantarmos em obediência. Procuramos
vivemos para vós. Amém. Lhe agradecemos, Senhor, por mais uma vez, por mais essa reunião, por tudo que o Senhor tem nos dado. Lhe agradecemos pelas todas as bênçãos, toda a tua luz que o Senhor tem derramado a todos os teus servos. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê um entendimento, sabedoria, e que nos dê os meios de praticar a tua santa doutrina. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, e pela sua santa vontade onipotente, declaramos encerrada essa reunião. Que Deus esteja conosco agora e por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Amém.